Olá, ouvintes da Rádio Filó. Estamos iniciando mais uma série de entrevistas e dessa vez iremos entrevistar os professores palestrantes do primeiro colóquio de Filosofia Hermenêutica que ocorreu entre os dias 14 e 15 de setembro na Universidade Federal do Piauí. Iniciaremos essa série com o professor doutor Luiz Holden. O professor possui graduação em Filosofia pela FAGE, em convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, no ano de 1990. Possui mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no ano de 1994, e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2000. Atualmente é professor titular da Universidade do Vale Rio dos Sinos, coordenador do programa de pós-graduação e do curso de graduação em Filosofia. A principal especialidade filosófica gira em torno da tradição hermenêutica. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia da linguagem, teoria do conhecimento e ética hermenêutica, atuando principalmente nos seguintes temas: fenomenologia, linguagem, hermenêutica filosófica e metafísica. História e alteridade foi o subtítulo do primeiro colóquio de filosofia hermenêutica da UFP. Essas duas palavras foram várias vezes destacadas durante a sua apresentação e no encerramento do evento. Explique a importância delas no contexto hermenêutico. O fato é que somos seres históricos, ou seja, nascemos num contexto que nos precede e que nos determina de uma maneira mais ou menos radical. A construção da nossa identidade pessoal e social está sempre vinculada à tradição. Uma vez que nascemos a bordo, indelevelmente somos marcados pela história e a hermenêutica assume, nesse sentido, uma importância decisiva, porque nos possibilita tomar consciência dessa nossa historicidade. A compreensão da nossa situação é fundamental para o processo de instauração de novos sentidos e novos horizontes para as nossas vidas. Levar a sério a compreensão da história significa levar a sério o outro, a alteridade, no processo de nossa formação individual, social e política. A hermenêutica tem sua origem no esforço de criar pontes entre a história e os seres humanos, entre o passado e o presente, com o intuito de vivermos de uma forma melhor, mais livre e mais justa. Como a hermenêutica pode contribuir para a construção do pensamento ético? Levando em consideração a afirmação de Gadamer, segundo a qual o outro pode não apenas ter direito, mas ter razão, percebemos o potencial e a dimensão ética da hermenêutica. A compreensão apropriada e autêntica da realidade se instaura sobre a possibilidade de que o outro tenha seus direitos reconhecidos, mas também que ele possa ter razão, mesmo que seja diferente daquela opinião que sustentamos ou acreditamos ser a verdadeira. A hermenêutica, nesse sentido, contribui para a elaboração de um pensamento ético à medida em que a instauração de sentidos se faz mediante a interlocução com o outro. Seja uma pessoa, seja a história, seja a literatura, sejam os fatos sociais. Ora, a compreensão dessas dimensões é decisiva para uma orientação mais livre, mais justa e mais apropriada à situação em que nos encontramos. É possível guiar nossas ações diárias de um ponto de vista hermenêutico? Bem, na verdade, nós somos seres hermenêuticos, ou seja, seres que naturalmente estamos a compreender nossa realidade, nós mesmos e os outros. Essa compreensão é, por assim dizer, algo que fazemos antes de tomarmos consciência. Desse modo, precisamos realizar um exercício hermenêutico sobre a nossa conduta, a nossa postura natural e, por assim dizer, ontológica, que é de sermos seres que estamos sempre a compreender a nossa realidade. Ora,
Compreender nosso modo de compreender a realidade pessoal e social constitui uma forma de guiar nossas vidas por caminhos que nós construímos e nos propusemos trilhar, colocando em questão práticas nossas que são muitas vezes condicionadas por fatores que desconhecemos. Nesse sentido, a hermenêutica, ao elucidar a nossa forma de compreender, a nossa forma de olhar a realidade, ela contribui para uma orientação mais consciente, mais livre da nossa ação. Se podemos entender a hermenêutica como o trabalho de compreensão de um texto e disso fazer uma ampliação para outras áreas, por exemplo, o comportamento, como podemos superar a rapidez e a acidentalidade dos acontecimentos diários com a hermenêutica? Veja, normalmente pensamos que a hermenêutica se relaciona à compreensão de textos e fatos. E de fato, sempre foi assim e normalmente ela é assim. Contudo, no interior da tradição hermenêutica também está claro que a compreensão hermenêutica, a leitura filosófica da realidade, ela não se refere apenas a questões textuais, mas ela se constitui na relação com as pessoas. A compreensão apropriada das pessoas nos possibilita tratá-las também de forma que merecem e que lhes é mais condizente. Nossas ações serão tanto mais justas quanto maior e melhor for a compreensão que pudermos fazer das pessoas e dos fatos. Nesta perspectiva, a capacidade de ouvir o outro é fundamental para a realização de uma compreensão mais universal e, consequentemente, de uma ação de proporção similar. Enfim, o diálogo é um caminho por excelência para a compreensão e solução de problemas e de construção de uma sociedade mais justa e mais livre. Isso porque a construção de conhecimento se faz a partir e em função da realidade. E o diálogo hermenêutico, ao visar a compreensão da nossa realidade, a compreensão de nós mesmos, nos possibilita alargar a nossa compreensão de mundo e, portanto, estimula uma ação mais apropriada a cada caso e a cada questão. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando mais um Rádio Filó. Obrigado ao professor Dr. Luiz e até a próxima.